E aí, antes do episódio começar, eu queria dar um recado para um amigo em particular aqui que eu tenho, que aconteceu uma coisa recentemente com ele e eu me senti na obrigação de comentar isso. Cara, Gigaflix, você é um cara assim, sensacional, mano. E o que aquele desgraçado fez com você, eu acho que não foi merecido, mano. Eu não gostei nem um pouco daquilo. E assim, eu não tô muito situado do que aconteceu no seu passado, do que aconteceu com que abrisse uma ferida aí no seu coração, que ele falar desse ocorrido te machucou bastante. Eu não tô sabendo disso aí, mas cara, pelo que eu vi, foi uma coisa muito pessoal e uma coisa que, tipo assim, que ele exagerou demais, ele passou dos limites. E mano, se você precisar de alguma ajuda, se você, sei lá, se sentir com alguma necessidade de conversar, querer desabafar alguma coisa, se você precisar de ajuda, cara, entre em contato comigo, mano, que eu vou fazer o que tiver ao meu alcance pra te ajudar, mano. Porque assim, você é uma pessoa espetacular demais, cara. Eu te considero bastante, mano. O seu conteúdo do YouTube é bom, por exemplo. A sua série lá do Gigaverso é uma coisa que eu tô bem curioso pra ver como que você vai estar trabalhando, que eu tô botando bastante apoio nesse seu projeto. Mano, cara, se você quer iniciar esse projeto, se você quer iniciar qualquer coisa, vai fundo, mano. Porque pra mim, você consegue qualquer coisa, você é capaz de qualquer coisa, mano. Você consegue seguir em frente muito rápido. Tipo, olha o seu canal, mano. 1.300 inscritos. Eu não tenho nem metade disso. Mas você, cara, você conseguiu isso tudo batalhando e chegando até aqui, mano. E assim, eu tô muito feliz de estar vendo você com essas suas conquistas aí. Eu também fico muito feliz quando você reage aos vídeos meus. Você faz críticas, você analisa, você comenta. E é uma parte de mim que fica muito feliz, cara. Que eu me sinto muito incluído no seu perfil. E é por isso que eu gosto demais de ver você sendo feliz, se dando essa liberdade de gravar, cara. É uma coisa muito bonita de ver mesmo, cara. Eu acho isso lindo demais em você, mano. Então, cara, se você tá com algum problema, alguma coisa, alguma dificuldade, assim, eu sei que você tá bem magoado depois do que aquele arrombado disse pra você, mano. Mas, assim, precisar de alguma ajuda mesmo, cara, fala comigo. Conversa comigo que eu vou te ajudar de alguma forma, cara. Mas me promete uma coisa, cara. Não escuta esse cara. Eu sei que você tá querendo desistir, que você não aguenta mais, só que, mano, se você desistir agora, você vai estar dando pra ele exatamente o que ele quer, mano. Ele entrou nessa briga com a intenção de te machucar. E você entrar na briga dele, você vai estar dando o que ele quer, mano. Não faz isso, mano. Não escuta esse cara. Esse cara, ele queria caçar a briga. Mano, na minha sincera opinião, se é um cara desse quer caçar briga, eu aconselho que ele dê um murro na barriga do próprio pai, pra ele ver o que é uma briga de verdade, pra ele saber na pele o que é realmente entrar numa briga com a intenção de apanhar mesmo, mano. Esse cara é um desgraçado nojento, mano. Sinceramente, não escuta ele, mano. Então assim, encurtando mais um pouco tudo isso que eu falei, o pessoal que assistiu o recado até agora, que gosta de ver os vídeos das minhas lores e que gosta do meu conteúdo, mano, saibam que graças ao Gigaflix eu tô todo dia planejando o que eu vou postar aqui no YouTube, sempre atualizando o que dá pra atualizar. E cara, eu fico muito feliz dele gostar do meu conteúdo, cara. Então assim, o pessoal que é inscrito no meu canal, dá uma passada lá no canal do Gigaflix pra ajudar ele, mano. Porque no momento ele tá realmente precisando de ajuda, cara. Ele tá precisando de um apoio gigantesco que eu acho que só eu não vou conseguir. Eu quero dar todo o apoio do mundo pra ele, mas só eu não vai ser o suficiente. E ele é um cara que merece, que na minha opinião, é claro, merece tudo, mano. Ele merece o YouTube todo. Então, mano, Gigaflix, que eu acho que também tá vendo esse vídeo, tá vendo tudo isso que eu tô falando, mano, você é uma pessoa assim, uma pessoa incrível de acompanhar, cara. Eu gosto de ver você reagindo, eu gosto de ver você fazendo os vídeos, eu gosto de ver você feliz, mano. Por favor, continua, mano. Não desista. Bom, agora era oficial. Os Estados Unidos haviam entrado em guerra com a Civil por causa do controle dos monstros gigantes espalhados pelo planeta.
A CIV, infelizmente, não tinha recursos jurídicos o suficiente para lidar com uma situação dessas, porque, né, os Estados Unidos é quase que a maior nação poderosa do planeta, e a CIV foi originada da Britânia e do Japão na época da Segunda Guerra Mundial, né, então não tinha muito o que fazer. Então eles pensaram num segundo método menos agressivo e mais dialogável com o governo para essa guerra não se alastrar tanto assim. A ideia era que o Butcher iria convencer o presidente dos Estados Unidos a não começar essa guerra com a CIV, até porque se ele se convencesse dessa guerra, eles obviamente iam ganhar. Então o Butcher estava tentando ter o controle da situação para não alastrar a guerra, enquanto o John, bom, o que ele podia fazer? Ele tinha um braço quebrado, ele não estava no melhor momento possível para começar uma guerra jurídica, sabe? Quase que na mesma semana, a CIV convocou uma reunião de emergência no Congresso das Nações Unidas, só para que essa guerra que vai acontecer entre os Estados Unidos e a CIV não acontecesse de uma forma mais pacífica. Só que tudo deu errado, porque primeiro, o Butcher não estava no comando da CIV. Anos atrás ele tinha sido dado como morto e só foi reaparecer agora. Então o controle da CIV não estava nas mãos dele. Então ele tentar dialogar com o governo não serviu em nada, porque ele não era o representante da empresa. E segundo, que o mandado de paz que o Butcher propôs para o governo dos Estados Unidos foi rapidamente anulado, porque os Estados Unidos tinham provas o suficientes para anular esse contrato de paz. Tipo, cara, imagina, você quer paz, mas sabendo que debaixo dos seus pés tem um monstro gigante adormecido que está prestes a acordar a qualquer momento, a qualquer estralinho atômico que você solte no planeta, e você tem que ficar vivendo a sua vida de boas, sabendo como informação dessas? Para os Estados Unidos, isso não significava paz. Significava que os humanos não podiam fazer quase nada. Algumas guerras e conflitos armados que os humanos têm na vida real, porque, claro, muitas nações não concordam com as outras, têm discursos geopolíticos, culturas diferentes, e, claro, isso acaba influenciando em guerras. Mano, como que a gente vai resolver conflitos sem for na violência? Porque, mano, se eu despertar um monstro gigante em outro país, a culpa vai ser deles. E isso não pode acontecer de jeito nenhum, mano. Porque, claro, dentro do universo existência, se um monstro é despertado, o que garante que outro não vai ser futuramente? Então, o contrato de paz que a CIV propôs para o governo dos Estados Unidos foi anulado, porque não dá para viver em paz com essas criaturas. Elas têm força suficiente para acabar com a humanidade, e a humanidade vai ter que ficar calada sem revidar? Então, não, sinto muito, CIV, mas o seu contrato de paz entre as nações dos Estados Unidos não pode ser feito. E isso tudo porque eu também nem comentei sobre o Máquina Azul, mano, que é um super-herói barra alienígena que tá trabalhando pra CIV, amando dela, esses caralho a quatro aí. Então, mano, os Estados Unidos tiveram tudo pra vencer essa discussão. E, cara, depois disso, eles começaram uma caça às bruxas frenéticas a esses monstros gigantes, o que acabou levando eles a, obviamente, o nosso queridíssimo Cebras, o kaiju zebra gigante, que estava inativo na superfície terrestre, mas estava totalmente ativo dentro do oceano, porque, né, ele é um kaiju meio aquático, então entenderam, né? Os métodos dos Estados Unidos para lidar com essas coisas, todo mundo já sabe, é aquela grande arrogância. Tá com umas bombas nucleares aqui ou ali, se não adiantar a gente destrói a nação deles. Simples, fácil, rápido e prestativo. Claro, não estou dizendo que esse é o real método de lidar com essas coisas, mas os Estados Unidos são tão arrogantes que eles preferem fazer isso. Quando o Butcher voltou para a base da CIV com essas péssimas notícias, bom, eu posso dizer que ninguém estava esperando uma péssima notícia dessas, né? Ainda mais o Butcher, que soube na notícia que o John havia desaparecido. Basicamente, no dia dessa reunião aí, era pro John ter ido nela, mas como ele estava de braço quebrado, ele não foi. Quem foi no lugar dele foi o Butcher. O que acabou com que fez com que a reunião não desse certo, porque o Butcher não é representante da CIV, e o John, que é o atual representante da CIV, basicamente o líder, não foi. Basicamente foi uma vantagem para anular o tratado de paz que a CIV estava oferecendo. E o John não aceitou isso calado não, cara. No mesmo dia em que o Butcher foi pro Congresso, ele fez uma outra ideia. Ele pegou um avião, foi para outro lugar, foi para uma outra base fazer não sei o que. E ele estava desaparecido desde então, porque ele não mandava mensagem para ninguém, ele não se comunicava com ninguém, ele estava planejando alguma coisa que ninguém sabia o que era. Mas voltando ao ponto de vista do Cebras, nesse momento ele estava perto de uns recifes de corais, aparentemente caçando alguma coisa para comer. Porque quem não lembra do que o Cebras estava fazendo na lore até então, ele estava basicamente treinando
lutando contra outros monstros e estava se preparando, porque o objetivo dele era, claro, ele queria ser o novo rei dos monstros. Tanto é que ele é o único kaiju que tá ativamente despertado dentro da lore. Tipo, ele tá dentro do oceano, não tá atacando seres humanos, não tá fazendo nada de tão preocupante, mas ele não tá hibernando. Então ele era meio preocupante para a situação dos Estados Unidos. E quando eles o localizaram perto do oceano, a resposta foi imediata, mano. Começou um bombardeio para cima dos Zebras. A intenção era matar essa coisa. A Civ teve que chegar interrompendo o bombardeio para impedir que os Estados Unidos matassem um kaiju, mano. Porque, porra, o Zebras estava fazendo nada, ele nem estava atacando o ser humano. É os Estados Unidos que identificaram os Zebras como uma ameaça em potencial. E a Civ, como o papel de protetora e defensora dessas criaturas que ela vinha se tornando, ela priorizava em não matar os Zebras. Então eles chegaram lá impedindo com que os Estados Unidos matassem os Zebras. E é claro, eles estavam lidando com os bombardeios aquáticos dos navios, mas e os aéreos dos aviões? Aí chegou a parte do John brilhar, porque o objetivo dele foi ter ido para uma base aliada da Britânia, que tinha armamentos aéreos, armamentos de aviões, e chegaram lá metralhando, cara. Foi uma batalha tanto de barcos quanto de aviões, com o John liderando a operação. Claro, né, que ele tava liderando tudo, pilotando um avião com o braço quebrado, mano. O cara é foda. O cara é foda, patroa. Mas voltando ao caos e à desordem que estava acontecendo naquela cena, os Estados Unidos já estavam perdendo a paciência com a Civ interrompendo a operação deles. Então eles pensaram, vamos nos livrar deles lá de uma vez e aproveitando, vamos acabar com esse monstro que está assombrando os nossos oceanos. Então eles pegaram a bomba atômica mais potente que eles tiveram no arsenal deles e tacaram em direção dos Zebras. O Zebras percebeu que essa bomba podia atingir ele e percebeu que aquilo era um mal dos Estados Unidos. Então ele, com um ricochete da própria cauda, fez com que a bomba fosse lançada numa direção oposta. Ela foi lançada em direção ao mar. E esse foi o pior erro da vida dos Zebras, porque assim que a bomba atingiu o mar, não se sabe ao certo o que aconteceu. Não sei descrever o porquê isso aconteceu. Mas quando a bomba atingiu aquela parte do oceano, um redemoinho começou a ser formado ali. E desse redemoinho começou a sair luzes brilhantes em tons de roxo e azul. E esse redemoinho acabou girando um portal. Portal esse que não se sabe porquê, mas ele emanava uma radiação absurda. Era como se aquela radiação, naquele ponto específico do oceano, tivesse abrido um portal para, adivinha se quiserem, para a Terra Oca. Só que quando esse portal abriu, obviamente uma coisa saiu de dentro desse portal. E a visita da vez não foi muito desagradável não. O Hydra, para a infelicidade de muita gente, estava de volta dentro da lore. E ele é, sem brincadeira, até o momento, o kaiju de maior escala dentro da lore. Sem brincadeira, ele era 3 vezes maior que o Zebras. Quando ele saiu daquele portal, ele não estava entendendo nada. Ele só estava no meio do oceano, analisando tudo o que estava acontecendo. E, é claro, os Estados Unidos foram, obviamente, os primeiros a atacar. Eles olharam para aquela coisa, aquele dragão verde enorme no meio do oceano, e não pensaram 2 vezes, vamos tacar bomba nessa coisa para ela morrer. Só que o Hydra percebeu que isso era um sinal de ofensa, um sinal de ataque, e quando a primeira bomba atingiu o rosto dele, e ela não fez efeito nenhum, ele revidou com os raios azuis que saíram de sua boca e explodiram toda a frota dos Estados Unidos, mano. Sem brincadeira. Com um tiro certeiro, ele atingiu toda a tropa dos Estados Unidos e todas elas foram de Vasco. E logo em seguida ele voou dando rasante pelo mar, assustando todos ao seu redor e desaparecendo atrás das nuvens. O Hydra tinha acabado de acordar, então ele não estava ciente da atual situação em que o planeta se encontrava. Então aquela escapada que ele deu do exército americano e da Civ foi para se localizar dentro daquele mundo, foi para se situar do que estava acontecendo naquela época. E então ele soltou uma de suas habilidades não tão reconhecíveis assim, que é a habilidade de se conectar com a natureza. Basicamente, ele começa a ter visões de tudo que aconteceu nas últimas décadas, o que vem acontecendo com a natureza do planeta nos últimos anos, e o que ele viu não foi algo que o agradou bastante. O Hydra, através de suas visões, estava presenciando a destruição de seu próprio planeta.
O ar estava sendo poluído, os rios estavam sendo lotados com entulho, alguns animais estavam entrando em extinção, a natureza estava sofrendo e se desfazendo. E tudo isso era culpa do ser humano. Como que pode uma criatura destruir o próprio lar só para buscar riquezas, buscar luxúria, buscar todas essas coisas fúteis, enquanto a natureza está perecendo, enquanto vida está sendo tirada, enquanto tudo ao redor dele está sofrendo às custas de seus lucros? Isso não é um pensamento bonito, isso é um pensamento péssimo. O planeta está morrendo por culpa do ser humano. E o ser humano não está fazendo nada a respeito. O planeta está sofrendo e o ser humano não liga para isso. Eles só ligam porque eles querem. E o Hydra, bom, ele é um amante da Terra. Ele gosta desse planeta, ele mora aqui, é a casa dele. Ele não queria deixar isso barato. E então, o Hydra, ele só teve uma única opção. O ser humano era visto como uma praga para ele. O ser humano precisava ser eliminado. E o Hydra, bom, ele estava disposto a ser o executor dessa raça inteira para proteger o planeta. E é uma coisa que ele não ia dar para trás. O Hydra quer exterminar a raça humana por completo. E ele não vai desistir por isso. Foi então que, chegando às praias do Rio de Janeiro, o Hydra chegou tacando o famoso terror. Ele destruiu todas as casas, derrubou todos os prédios e começou a destruir a humanidade ali mesmo. Ele não queria saber se era inocente ou se não era. Ele estava a fim de matar todos os humanos. E ali ele usou o Rio de Janeiro como uma certa base premeditória. Já vou deixando aqui o aviso que o Rio de Janeiro vai virar palco de muita batalha que vai acontecer aqui na Lore, viu? Mas enfim, o Hydra tava lá matando a humanidade, destruindo tudo e tava descontando a própria raiva nos seres humanos, né? Porque, seres humanos estão destruindo a natureza, não posso deixar isso não. E a Sylvie, ela entende que para parar um monstro, não dá para usar a própria força, tem que usar a força de outro monstro para conseguir isso. E o Cebras, bom, ele já tava ali, então vamos usar o Cebras para parar o Hydra e ver o que acontece? Ao mesmo tempo, o Cebras pode provar o seu valor, já que ele estava tanto tempo treinando para se tornar o rei dos monstros e derrotar o Hydra é o principal ponto para isso acontecer. Então, vamos ver o que acontece se a gente colocar o Cebras para brigar com o Hydra. E devo dizer que foi uma coisa triste de se ver. O Cebras pode ter começado batendo bem no Hydra, dando socos, tapas, até arrancado a cabeça do Hydra para ver se ele morria. Mas cara, o Hydra não tem esse nome à toa, porque quando a cabeça dele foi arrancada do próprio corpo, ela instantaneamente cresceu de volta, cara. O Hydra não tem esse nome à toa. Ele foi inspirado na Hydra da mitologia grega. Então não importa quantas vezes você arranque a cabeça ou corte um membro do corpo dele, vai se regenerar de novo. A única maneira de realmente matar o Hydra é desintegrar o corpo dele por completo. Capacidade essa que o Cebras não tem, ele não consegue fazer isso. Então, por mais que o Cebras tenha começado bem, tenha batido, o Hydra tenha apanhado bastante do Cebras, no final, não deu pro Cebras. O Hydra é muito mais forte do que ele. O Hydra venceu facilmente essa batalha. Claro, né? Venceu com um pouco de dificuldade do Cebras, mas venceu virando, cara. Tipo, nos 45 do segundo tempo ele conseguiu virar de forma magistral. Então assim que o Hydra venceu a luta, ele voou até o topo do monte do Cristo Redentor e pousou ali em cima, fazendo uma metáfora visual, como se o Hydra fosse uma visão de Deus, ou até mesmo uma visão de Cristo, tá ligado? Só que pros kaijus. E o mesmo urro de kaiju que ele soltou para fazer com que todos os kaijus issem para hibernação milhões de anos atrás, ele usou agora de novo, mas para o efeito contrário. Ele queria que todos os kaijus se despertassem da hibernação para destruir de todos os cantos do mundo a raça humana. A partir daqui, meu amigo, pode ter certeza que esse momento entra no top 5 piores momentos de toda a cronologia da história da Terra para se viver, meu amigo. Porque não tinha para onde ir para se proteger, cara. Não tinha. Simplesmente não existia. Você quer ir, por exemplo, para Berlim, na Alemanha, se escapar de tudo? Não dá.
Porque o Gore-Gilter tava lá destruindo tudo às ordens do Hydra. Quer ir pra, por exemplo, Washington DC, nos Estados Unidos, pra eles garantirem que você fique protegido? Também não vai dar não, porque o Lizzie tá lá destruindo tudo. Ele migrou pra lá uns anos atrás e a mando do Hydra ele despertou e tá destruindo tudo. Então, meu amigo, qualquer lugar que você podia ir tinha um monstro gigante atacando. Em Sydney, na Austrália, os caras estavam sendo incomodados pelos Scorpex. Na Rússia, os caras estavam sendo atormentados pelo Behemoth. Plataformas de petróleo no oceano estavam sendo derrubadas pela Leviatã e pelo Moby Dick. A Ubuitre estava dando um alô lá em Buenos Aires. E o Pavagada estava atacando a cidade de Pavagada, já que eles têm o mesmo nome. O Egito estava sofrendo nas garras da Titano Seth, que também estava lá. E o Brasil não escapa disso não, que além do Hydra, estava sofrendo com o Marambá e seus cristais. Só queria ressaltar aqui que eu acho a arquitetura do prédio da Petrobras um bagulho tão bizarro e ao mesmo tempo tão incrível, mano, que ver ele ser destruído pelos monstros gigantes dentro da lore daria uma raiva por causa de todo o trabalho que os caras teve de construir esse prédio e ver um monstro gigante se derrubar essa coisa e ao mesmo tempo dar uma dó, cara, porque, pô, uma arquitetura tão linda, tão magnífica, tão bizarra dessa ser destruída por um monstro, cara. Eu achei melhor decidir tomar uma decisão criativa da inteligência artificial não destruir esse prédio. A situação do planeta, infelizmente, estava um caos. As nações não sabiam o que fazer para lidar com essas coisas, até porque o armamento que eles tinham não podia derrubar os monstros. O Hydra estava no topo, cara. Ele estava dando ordem na casa e ninguém podia derrubar ele, cara. Se tentava, era vapo na hora. Por um breve momento, dentro do cenário da Civ, não tinha mais esperança, cara. A possibilidade de algum livramento, alguma salvação existir era quase nula, mano. Ninguém podia fazer nada. Foi aí que alguém das sombras ressurgiu como uma fênix e voltou para dar ordem na casa. Esse cara era o Calton. O Calton estava de volta e ele tinha um plano, ele estava preparado, ele sabia que isso ia acontecer. Mas o Calton, como ele voltou, ele não tinha morrido? Pois é, quando o Hans tacou aquele prédio enorme no helicóptero que ele estava, ele pode até ter sobrevivido, só que ele ficou uns 4 meses em coma, dentro daquele hospital lá da Irlanda que ninguém avisou pra Civ. E quando ele acordou, ele já estava sabendo que a Civ tinha dado ele como morto, tá ligado? Ele já sabia que a Civ ia fazer isso, que eles não investigariam a morte dele, porque eles considerariam a morte dele como honrada e passariam o legado dele pro John. Até porque era isso que o Calton queria. O Calton estava preparando o terreno para que o John pudesse ser o líder da Civ. Então, por anos, o Calton ficou debaixo dos panos da Civ e dos governos mundiais aí, estudando as pinturas rupestres, sabe? Aquelas pinturas que ficam espalhadas pela lore, onde a Civ usa para estudar os cajus, etc, etc. Ele ficou estudando essas pinturas e descobriu que todas elas tinham uma coisa em comum. Elas estavam contando uma história linear sobre essas criaturas. E todas essas histórias estavam chegando até o Hydra. Que o Hydra era o rei dessas criaturas e que todas tinham a devoção dele, tá ligado? O Hydra é como se fosse Deus para essas criaturas. Só que ele descobriu, obviamente, que o Hydra não é eterno. Ele descobriu a profecia por trás do Hydra e que se um monstro poderoso o suficiente para derrotar o Hydra conseguir derrubar o trono dele, ele vira o novo rei dos monstros e os monstros passam a obedecer ele. E quando ele soube do despertar do Hydra, que aconteceu há mais ou menos uns 3 dias atrás, em que isso está acontecendo atualmente na lore, ele já tinha um plano em mente. Cara, a gente precisa pegar um titã que nós temos, conhecemos ser forte o suficiente para derrotar o Hydra. O problema é, tem que ser um monstro que não obedece o Hydra. O próximo rei dos monstros tem que ser um kaiju que não é benevolente ao rei anterior, ou seja, um kaiju que não obedece, que não segue regras. É o único que tem capacidade suficiente para resistir ao chamado alfa do Hydra, o que infelizmente, nas circunstâncias atuais, são meio que raras, né? Porque todos os monstros ao redor do mundo estavam obedecendo o Hydra, exceto por um carinha aí.
O Exércitos virou meio que uma aposta ali pro pessoal da CIV. Até porque, até o momento, ele era o único Kaiju que não tava atacando ninguém. Ele era o único Kaiju que tava isolado lá na ilha dele. E outra que o Exército já tinha enfrentado um, entre aspas, alfa antes, que era a Rainha Onyxa. Então ele ter derrotado ela e ter matado ela inclusive, já aumenta um pouco o status quo dele na linhagem dos Kaijus. Só que ninguém estava botando fé no Exércitos, até porque se o Exércitos fosse um adulto, até daria certo, mas não é o caso. Ele era um pré-adulto, ele nem tinha chegado direito na fase adulta dele. Ninguém estava botando essa fé, só o John, porque o John ele conhecia o Exércitos o suficiente ao ponto de pensar que talvez o Exércitos fosse a última esperança que o planeta precisasse, cara. Porque o Exércitos, ele é um titã que tem um vínculo com o humano. O Exércitos entende que a humanidade não é um problema. Ele viveu anos com o John e aprendeu os costumes dele e entendeu que nem todos os humanos são ruins. Mas o Hydra não foi por esse caminho. E o fato de toda a CIV no momento estar perdendo as suas esperanças e sua fé, tanto no John quanto no Exércitos, só aproxima mais os dois. Porque o Calton, ele do nada voltou à vida e o Butcher se revelou ainda estar vivo na Ilha da Caveira, ninguém passou mais a se importar com ele. Então, principalmente o Calton, né, que voltou e ainda trouxe com ele do nada uma solução de roteiro, que é uma bomba termonuclear, que é capaz de desintegrar totalmente o Hydra, que ele ficou anos elaborando isso, porque ele sabia que o Hydra tinha a super regeneração e os caralho a 4. Então o John, cara, ele começou a se sentir de escanteio, cara. Ele começou a ser esquecido dentro da própria empresa. E ele não queria jogar fora todo o arco que ele teve desde o momento em que ele entrou naquela maldita empresa. Ele olhou para aquela bomba, ele sabia que aquela bomba era tipo um recurso para ser usado para acabar com o Hydra. Só que ninguém botava fé nele. Então, se ninguém botava fé nele, que ele resolvesse sozinho. Ele roubou a bomba, pegou o avião dele e partiu em direção para a ilha do Exército sem nem olhar para trás, mano. Os humanos nem tentaram ir atrás dele, cara. Ninguém se importava com ele a esse ponto, cara. E é aqui que eu quero trazer de volta o arco do John e do Exército, dos dois personagens, porque aqui vai ser o momento em que a esperança vai voltar com esses dois personagens, cara. O Rio de Janeiro virou como se fosse o covil da morte do Hydra, não tinha mais quase nada vivo lá. A cidade estava totalmente destruída e alguns humanos eram vistos mortos pelas ruas. E o Hydra, obviamente, estava no centro dessa bagunça, né? Governando tudo, espalhando a maldade, e ele tinha que ser detido. E a única esperança que tinha era no Exército e numa bomba. O que não era muita coisa, mas podia ser considerado algo. Então o John fez o Exército seguir ele até lá a praia do Rio de Janeiro, e quando ele chegou lá, ele se deparou com aquela destruição toda. O Exército viu os humanos mortos espalhados pelas ruas, a praia estava num clima desagradável, o ambiente estava caótico, os prédios estavam destruídos, tudo ali era justamente o oposto do que o Exército estava acostumado a ter com os humanos. E o Hydra notou a presença do Exército ali. Ele percebeu que ele estava invadindo seu território e já chegou mandando logo um rugido alfa, falando para o Exército ir embora e causar mais destruição e tal. Mas o Exército, ele não ouviu o Hydra. Até porque o Exército era inteligente o suficiente para saber que era o Hydra que estava causando todo aquele caos do planeta. Era o Hydra que estava matando todos aqueles humanos inocentes que não tinham feito nada. E aí entra uma batalha de ponto de vista, porque o Hydra acha os humanos repugnantes, o Hydra acha os humanos uma praga para o planeta, ele quer o extermínio da raça humana para que o planeta prospere, enquanto o Exército não, ele acredita que os humanos podem equilibrar a natureza. Ele acha que nem todos os humanos são assim, ruins, são maléficos. O Exército tende a ver o bom da humanidade. Então tá aqui uma batalha de opostos, né? O Hydra tá certo por querer eliminar os humanos de estar destruindo o próprio planeta, ou o Exército tá certo por ainda ter um pouco de fé na humanidade e perceber que nem todos os humanos são maus. Então, por conta dessa diferença ética que tem entre os dois, o Exército mais o Hydra começam a brigar entre si. E a briga, bom, como eu posso dizer, ela é meio arrastada.
Eu não posso utilizar os sons aqui para que o vídeo não fique tão longo quanto ele já tá ficando agora, mas eu posso dizer que a batalha foi bem longa, com o Hydra várias vezes empurrando o Exércitos, fazendo ele ser derrubado com os prédios, derrubando prédios em cima do Exércitos. E o Exércitos, bom, ele dava socos, soltava raios atômicos, ele chutava o Hydra algumas vezes. A batalha estava bem equilibrada, digamos assim, considerando que os dois tinham a mesma força de vontade, tá ligado? Só que, obviamente, o Hydra, até o momento, era 2 vezes maior que o Exércitos, o que significava 2 vezes a mais de poder. Então a luta começou a equilibrar mais pro lado dele, porque ele estava ganhando, ele tinha vantagem aérea. O Hydra tinha a habilidade de imitar todas as habilidades dos outros Kaijus, ou seja, ele estava usando as habilidades do Exércitos contra ele mesmo. Então o Hydra, bom, aqui não tinha o que fazer, ele estava ganhando e estava por um triz de matar o Exércitos. Ele só não fez isso porque ele sentiu o John ali durante a batalha. O John estava dentro do jatinho dele, vigiando tudo com a bomba em mãos. E o Hydra sentiu a presença do John. Então o Hydra só não matou o Exércitos, mas deixou ele ali porque ele partiu para matar o John. Ele estava com sangue no olho. E o John, ele estava carregando a bomba, ou seja, a missão dele era não fracassar com a bomba. Eles fazem uma perseguição arrastada pela cidade. O John começa a voar até entre os prédios demolidos e o Hydra, ele vai atrás sem dó, ele não quer parar, ele só vai parar quando matar o John. Quando, infelizmente, o Hydra acerta com um golpe crítico a nave do John e faz ela cair. O John foi esperto o suficiente para abrir o paraquedas e ser ejetado na nave antes que ela caísse no chão. Porque, infelizmente, a bomba do Calton tinha sido pré-programada para explodir quando ela ser atingida por um chão sólido. O que aconteceu? A bomba explodiu, tudo ao redor dela foi incendiado e derretido por causa da termorradiação que tinha dentro da bomba. E, infelizmente, isso não incluiu o Hydra, porque ele estava voando, ele estava no céu. O Hydra não foi atingido pela bomba e ele sobreviveu ainda. E ali, bom, já era. As esperanças do John estavam acabadas. O Exército estava prestes a morrer, o John estava com o braço quebrado, ele não tinha o apoio de ninguém, então pronto, acabou. É o fim da humanidade aqui. E tudo que restava para ele fazer era se esconder do Hydra nos escombros. E ali, escondido debaixo dos escombros, o John começa a chorar, começa a suplicar, começa a se perguntar em que momento da vida dele ele falhou como pessoa, em que momento ele simplesmente desistiu de seguir em frente. O que estava acontecendo para tudo na vida dele dar errado. Foi um momento bem agonizante, cara. Foi triste ver uma cena daquelas, porque o John batalhou tanto dentro da Civ e de repente tudo começou a desmoronar para ele e ele não podia fazer nada, infelizmente. Mas toda súplica foi pouca, porque o Hydra encontrou ele debaixo dos escombros e estava pronto para matar ele de vez. O Hydra não é um cara de desfazer promessas. Então ele queria matar o John, era só mais um humano no caminho dele, e depois ele mataria o Exércitos. Só que o que ele não previu é que o Exércitos estava absorvendo a radiação da bomba nuclear que foi arremessada acidentalmente na cidade. O Exércitos é um Kaiju igual aos outros, então ele vai absorver a radiação de uma bomba mais próxima ou de alguma fonte de radiação próxima. E ele absorveu a radiação da bomba. Só que aquela bomba tinha tanta radiação embutida, tinha tanta energia nuclear dentro dela, que o Exércitos começou a, como eu posso dizer, ele começou a se auto-incendiar. E ele adquiriu a forma que eu gosto de chamar de Infernal Exércitos. É quando ele está tão quente, tão poderoso, que tudo ao seu redor começa a derreter, começa a queimar, exatamente igual a descrição da bomba. Esse era o estado de energia perfeito que o Exército precisava para desintegrar o Hydra. Cada soco que ele dava era uma parte instantaneamente desintegrada. O primeiro soco desintegrou suas asas para que ele não pudesse voar. O segundo desintegrou suas pernas para que ele não pudesse correr. E o terceiro foi uma explosão tão grande que não tinha como o Hydra sobreviver àquilo. Foi uma explosão tão grande que destruiu absolutamente tudo ao seu redor. E as últimas coisas que se escutavam no ar era o rugido de dor do Hydra por ter sido atingido por aquela energia tão poderosa.